dia, professora. Bom dia, Giovanni. Como é que vocês estão? Estamos bem. E a senhora, como vai? Eu estou ótima. Então vamos começar nossa aula, não é isso? Qual o assunto de hoje? O assunto de hoje é sistema de numeração decimal. E aí, já ouviram falar em sistema de numeração decimal? Sim, agora. Sim. Então, vamos ver mais um pouquinho. Eu sei que vocês já viram isso nas séries anteriores, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o sistema de numeração decimal, certo? Então, antigamente, as pessoas usavam inúmeras possibilidades para contar, porque elas não tinham o conhecimento dos números. Mas hoje nós conhecemos os números indo-arábicos, que são representados por símbolos. Que símbolos são esses? Não sei. Não lembra? Você sabe, você pode não lembrar. A professora falou ano passado. Falou. Então, quais são esses símbolos? Uma dica. São 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giovanni, muito bem. Vou ganhar um ponto. Esses números são os símbolos que nós podemos formar qualquer número através dele. Sim, professora, mas é valendo pontos porque eu respondi. Vamos pensar nessa possibilidade depois. Sempre é assim. Não diga isso. Então vejam só. O sistema de numeração decimal, vejam o nome. Decimal. Por que decimal? Você responde essa, que eu já falei a outra. Porque é 10, professor. Esse menino é muito inteligente. Obrigado. Você também, só presta mais atenção. Decimal vem da palavra 10. 10. Porque é contado de 10 em 10. de 10 em 10. Então vejam só. Sistema de numeração decimal. Quantos símbolos são? 10. 10. Quais são os símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Através desses símbolos, que nós conhecemos como numerais, nós podemos formar qualquer número que a gente quiser. Mas só que tem uma questãozinha. Qual, professor? Vamos ver agora. Vejam só. Quem já ouviu falar em quadro, valor de lugar? Não, tu já ouviu? Eu, professora. Até que fim. Desculpa. Diz o número, Edmila. 40. Número 40. Nós temos dois símbolos. Temos o 4, né, o numeral 4 e o numeral 0. Mas então, como é que a gente pode saber que esse número é o número 40? Através do quadro valor de lugar. Nós podemos decompor esse número. Como? Nós temos o quadro valor de lugar. Quem já viu esse quadrinho? Eu acho que eu sei, professora. É aquele que tem unidade, dezena Isso, e unidade, centena, né? dezena e centena. Vou fazer esse apenas com unidade e dezena, certo? Por quê? Porque nós temos um número com apenas 2 algarismos, não é isso? Então, como é que eu posso decompor esse número no quadro valor de lugar? Posso responder, professora? Pode, lógico. O número 4 vai para a dezena e o 0 vai para a unidade. Certo. Eu boto. Vamos começar pela unidade, certo? Que é o menor número. A unidade, eu vou colocar o 0. Na dezena, nós vamos colocar o 4. Certo? Vocês já viram ou já ouviram falar de uma
material chamado material dourado? Não. Não. Então vamos conhecer agora. Pode guardar o caderno, professora? Pode deixar ele do ladinho. Então nós vamos entender esse número que a Edmila falou, que nós colocamos lá na lousa, através do material dourado. Veja só, nós temos aqui várias pecinhas. Várias pecinhas. Bom, esse aqui é o material dourado. O material dourado, ele é composto de 4 pecinhas. 4 grupos de peças. Tem o cubinho, que é esse aqui pequenininho. Esse cubinho, ele vale 1. Nós temos a barra, que é como se eu tivesse aqui na barra 10 cubinhos. Então, a barra, ela vale 10. 10. 10. Nós temos também essa plaquinha aqui, a placa. Nessa placa, é como se eu tivesse 10 barras dessa. Então, essa placa aqui, ela vale 100. 100. Isso. No material dourado também tem o cubão, que hoje nós não vamos estudar o cubão, só da próxima vez, tá certo? Então nós vamos primeiro aprender um pouquinho sobre isso aqui e depois, em outra aula, quando a gente já tiver craque nessa aqui, aí eu trago o cubão para vocês conhecerem, tá certo? Certo. Então vamos lá, só lembrando, o cubinho vale 1. A barra vale 10. e a placa? 100. 100. Então, se eu tenho uma placa, uma barra e um cubinho, quanto que eu tenho? Eu sei, professora, eu sei. 111. 111. Por que, Giovanni, deu 111? Porque na placa temos 100. Isso. Na... Barra. Obrigado, professor. Na barra temos 10. Isso. 100 mais 10. Com mais 111. Muito bem. Aprendemos. Agora eu quero que vocês façam, tá certo? Eu vou dizer o número e vocês vão representar através desse material aí. Eu vou dizer o número para você e um número para você. Ok? Certo. Ok. Vamos lá. O seu número é 224. 224. Ele acertou, Edmila? Acertou. Muito bem, está certo. Porque 2 placas, 200. Mais 2 barras, 20. 220. Mais 4 cubinhos, 224. Muito bem. Agora é Edmila. Vamos lá, Edmila, preparada? Preparada. Para você eu vou dizer o número mais difícil. Vamos lá? 275. Terminei, professora, terminei. Vamos ver, Giovanni, se ela acertou? Vamos. Então vamos lá. Aqui nós temos quanto? 200. 200. Quantas barras nós temos aqui? 7. 7. 7 barras dá quanto? 70. 70. Então 200 mais 70. Quantos cubinhos nós temos aqui? 5. 5. 200
Mais quanto? E 70. Mais 70. Mais 5. quanto é que dá? 275. Muito bem, está corretíssimo. Então, eu vi que vocês estão fera já nesse material aqui. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho a decompor os números no quadro valor de lugar que eu mostrei aqui para vocês. Só que agora vai ter uma coisinha a mais. Nós vamos acrescentar nesse quadro valor de lugar a centena, que é representada pela letra C. Vamos lá? Então, vou recolher aqui esse material. Vamos ajudar? Coloquem aqui, por favor. Que eu vou entregar para vocês outro material. Já guardaram? Vamos lá, gente, guardando. Ajuda, já vou. Já vou. Vou entregar para vocês esses dois materiais que nós vimos agora no quadro. Como é que se chama mesmo esse? Quadro, valor e lugar. É isso, Não, Camila? não. Quadro, valor de lugar. Ah, professora, só uma preposição. Só uma letrinha, mas mas ela não. acertou. Então vamos lá. Nesse quadro nós vamos descobrir qual é a unidade, qual é a dezena e qual é a centena de um número, certo? Eu vou mostrar para vocês algumas figuras e vou colocar aqui no quadro, tá certo? Isso aqui é o quê? Parecido com o quê, gente? Um sol. Sol. Então veja só, isso aqui é o sol. Aqui, Estrela. a estrela. E aqui nós temos a lua. Então vamos dar o valor de cada desenho desse, tá certo? Vamos dizer que o sol vale? 10. Não, o sol é mais potente. Ah, o sol vale 100. A estrela ela vale 10. 10. 10. E a lua vale 1. 1. Certo? Então, se eu tiver 10 luas, quanto que eu vou ter? 10 unidades. Se eu tiver 10 luas, eu vou ter 10 unidades. Então, eu posso trocar uma lua por uma Estrela. estrela. Se eu tiver 10 estrelas, eu posso trocar as estrelas por um Sol. sol. Muito bem. Então, nós vamos fazer uma brincadeira, tá certo? Ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou colocar os números, as figuras aqui no quadro. E vocês vão representar aí no quadro valor de lugar de vocês através de algarismos. E depois nós vamos descobrir que número que vocês formaram. Tudo bem? Aí nós temos vários números. Não precisa pegar tudo, Giovanni. Ah, tá. Deixa aqui no meio da mesa para os dois pegarem. Vamos lá? Então vocês lembram? O sol vale quanto? 100. A estrela? 10. E a lua? 1. Certo. Então eu vou fazer agora um quadro valor de lugar aqui no quadro. E vocês prestem atenção, tá?
Vamos. Vamos. Vamos lá. Então, quantas unidades nós temos? Duas. Duas unidades. Nós temos duas luas. Então, cada lua equivale a uma unidade. Então, nós temos duas unidades. Vocês colocaram o número 2? Sim. Sim. Tem um probleminha. O Giovanni, ele colocou um número um pouquinho diferente. Por que, Giovanni? Você colocou ele ao contrário. Vamos mudar? Ah, professora, cortaram errado isso aqui, por isso que eu errei. Mal Então, pensado. quantas dezenas? Uma dezena. A estrela vale 10. Então, nós temos uma dezena. Colocaram aí uma dezena? Sim. O número 1 na dezena. E só, quanto nós temos? 3, professor. 3. Então, nós temos 300. 300. Quantas luas temos? 2. Então, qual é o valor? 2. 2. Quantas estrelas nós temos? Uma estrela. Então, a estrela vale quanto? 10. 10. 10, porque ela está na casa das Dezenas. Então, que números vocês formaram? 312. 312, muito bem. Entendido? Entendido. Sim, professora. Ninguém tem dúvida sobre isso, não é isso? Não. Muito Não. bem. Ótimo, então agora nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Uma dinâmica com um jogo. Vocês vão gostar. Primeiro vamos recolher esse material, tá? Vamos guardar. Depois, se precisar, a gente volta a utilizar. Vocês já jogaram Uno? Aluno? Uno. Uno. Eu já ouvi quando ela falou a segunda vez. Precisa ser isso. Já jogaram Uno Mas alguma você nunca vez? jogou. Não, nunca joguei. Qual eu vou ganhar de você? Então vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver se você vai ganhar. Então esse jogo aqui, ele é parecido com o Uno, só que tem uma coisinha diferente. Nós vamos fazer um jogo de Uno, parecido com o Uno, só que com este assunto aqui que nós estudamos. Sistema de numeração decimal. Certo? Certo. Então nesse joguinho aqui, pronto, então eu vou explicar para vocês a regra desse jogo, tá certo? E nós vamos jogar um pouquinho, eu vou jogar com vocês. Ah, Certo? professor, não vale não. Claro que vale, eu não vou ver a carta. Ah, Então vejam só, eu vou explicar para vocês. Vocês vão ter que fazer jogos, tá? Os joguinhos têm que ser feitos da seguinte forma. Você pode fazer a sequência do número, o mesmo número, decomposto em unidade, dezena e centena, e esse número, o mesmo número, com o valor relativo de cada algarismo. O 8 vale 8 unidades, esse 8 aqui vale 80 unidades, e esse 8 aqui vale 800 unidades, tá certo? Essa é uma possibilidade de jogo. A outra possibilidade de formar esse jogo é com o número relativo. Então, você vai pegar as cartas na mesma cor, com essa palavrinha em cima, relativo, que vai dar a quantidade que vale cada um dos algarismos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar essas cartas em ordem crescente ou decrescente. 40 é maior que 33, que é maior que 16. Essa é outra possibilidade de jogo. A terceira possibilidade é esta aqui. Os números decompostos, certo? A mesma cor de carta com os números decompostos, também da mesma forma, em ordem crescente ou decrescente. Veja que aqui nós temos a ordem decrescente e aqui nós temos na ordem crescente. Certo? Outra forma de jogo é esta aqui.
com a mesma cor de carta, com os números, também em ordem crescente ou decrescente. No caso aqui, colocando na ordem decrescente. E temos uma carta coringa, que essa carta coringa, ela ajuda você a formar o jogo. Vamos dizer que você tem apenas 2 cartas com a mesma cor, mesmo nome em cima. Você pega a coringa, você formou um jogo. É preciso estar a mesma cor do coringa? Não, eu posso fazer com qualquer cor. Eu tenho 2 cartas, o coringa forma o jogo. Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Então vamos jogar. Bom, minha gente, a intenção do grupo foi passar para vocês a importância de se ter metodologias dinâmicas para se ensinar certos conteúdos, principalmente quando vai trabalhar com o poder de abstração mental do aluno. A gente tentou mostrar que não é somente no quadro que o professor deve ficar, e não somente utilizando de letras e números, mas fazer representatividades figurativas também ajuda com que o aluno tenha uma dimensão do assunto que está sendo dado. Além do mais, trazer para dentro da sala de aula recursos produzidos pelos próprios alunos, fazer com que eles produzam materiais que possam ser utilizados na compreensão e no ensino daquele conteúdo também é muito válido. Veja que durante o nosso vídeo nós procuramos mostrar algumas das possibilidades que a gente pode estar trabalhando junto com os alunos. Confecção de materiais para o uso do conteúdo, figuras que podem ser utilizadas, que os próprios alunos podem estar recortando, ainda que eles não saibam o que vão fazer com esse material, mas eles podem estar confeccionando esse material e o professor, depois recolhendo-os, pode estar produzindo toda a dinâmica do conteúdo da sala. Materiais também já industrializados, já pré-fabricados, como no caso do material dourado, também é uma opção, números emborrachados que você também encontra em qualquer lugar e principalmente trazer jogos que tragam aqui para o aluno a dinâmica do conteúdo, que nesse caso a gente procurou elaborar esse jogo visando não somente que as crianças façam pares de números, mas que elas também procurem entender o que cada número desse dentro da composição numeral, que cada algarismo desse dentro da composição numeral representa, que essa é a finalidade do sistema de número decimal. É conduzir a criança para o entendimento que se ela contar, se ela agrupar de 10 em 10, toda a soma ficará muito mais fácil para ela realizar. Bom, foi um trabalho caseiro, a gente espera que vocês tenham gostado e o grupo fica por aqui até a próxima ordem do professor Carvanel.